Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao CaseCast, o podcast dos casos clínicos odontológicos baseado numa ciência totalmente de qualidade. Eu sou Flávio Darós, tenho mais de 20 anos de experiência em reabilitação sobre implantes. Estou aqui com... Estamos juntos novamente. Muito Graças prazer. a Deus. Prazer estar aqui novamente, nosso podcast CaseCast. Eu gostei muito do nome. Eu pensei, irmãos Darós, irmãos Implanto. Brothers Brothers Implanto. Breguíssimo. Aí, doutor Flávio, CaseCast. Eu gostei, ficou moderno. Meu nome é doutor Gustavo Darós, irmão do doutor Flávio, também reabilitador oral. Mas olha só, o nome, né? Já vou te cortar, desculpa. Certo. Mas o nome CaseCast é porque, assim, o Gustavo, ele tem uma formação que ele não falou, mas vai falar aqui agora para vocês, fora do país também. Ele fez mestrado, doutorado sanduíche, doutorado cheeseburger, enfim, o cara mandou lá fora, tá? E a nossa intenção é, com o tempo, né, a gente trazer essa turma. Então, assim, o CaseCast fica... So speak English too? Eu sou. O cara manda muito e ele, sim, como tudo que ele faz muito bem. Ele saiu de lá, assim, com vários amigos, inclusive o Dr. McClanf, né, que foi o seu orientador. Pô, ele se fala até... Temos um amigo em comum, o professor Dyer. Dyer Queiroz, que tá lá hoje. Tem muita gente boa lá fora hoje, entendeu? E a intenção é, ao longo do tempo, obviamente aprendendo mais aqui, é trazer essa turma também para falar um pouquinho pra gente, né? Trazer a galera aqui de Vitória, nós somos de Vitória, Espírito Santo. Quem está nos acompanhando valorizar aí, sempre a galera isso daqui. Vai pro YouTube, né? Então, roda o mundo, roda o país. Principalmente Brasil, nós estamos falando em português, no nosso idioma. Nós somos de Vitória, Espírito Santo. É a cidade que tem bastante gente muito boa aqui, né? Cara, tem muito dentista bom. E nós vamos trazer esse pessoal, trazer gente de fora também, né? Como o Flávio falou, eu sou hoje professor da UFS, a nossa federal aqui do Espírito Santo. Também estou os cursos de implantodontia, especialização em prótese na BO. Experiência, eu fiz uma residência no exterior, em Ohio State University. O menino é pouco inteligente, sabe? Ele é pouco inteligente. Isso tem tempo. O que importa é o agora. A mãe sempre falou. O que passou. Antes. Seu diploma na tua parede. Escuta aqui, fecha em mim. Como é que fala da Atena? Fecha em mim. Empolgou. O teu diploma na parede não quer dizer nada. Isso aí, cara. Porque ele tá velho. Isso é mais por isso. Se bem que o nosso tema agora tá me desdizendo. Nosso tema está me dizendo. Mas é verdade. Se você não estudar, meu querido, se você não se atualizar, se você não ficar por cima do que está acontecendo, você vai caducar. Mais uma vez, por que ele está falando isso? Porque o principal objetivo aqui do CaseCast é a gente embasar os casos clínicos que serão apresentados aqui. Esse CaseCast, o primeiro, que foi um sucesso, cara. Você viu lá como é que a galera gostou pra caramba? Foi top. Nossa mãe, e né? o segundo, exatamente. Legal. E o segundo agora? Minha mulher. Mas é isso aí, chateada. O público tem que ser esse no início. Mandei um beijo pra ela, né? Professora Cláudia também. Boa. Professora Cláudia. Vai falar aqui pra gente, tem tudo a ver. E traz ela. Ela é especialista aqui em cariologia. Pois é. Vamos trazer esse tema? Claro, vamos trazer, cara. CaseCast vamos falar de... Não, mas não é só implante. O tema começou assim, mas assim, a gente vai falar de tudo. Isso. O mais importante é ser um tema embasado na ciência. E atual. É um caso clínico. Atual. Um caso clínico que pode ter dado certo ou errado, não tem problema, mas que a gente embasou ele na teoria, ou seja, na ciência de qualidade. Tem um tópico da cariologia que se eu trouxer aqui, top moderno, dá pano pra manga, dá confusão. Ela vai contar quando ela Vamos evitar a confusão. Hoje não. Nós estamos começando ainda, né? Qual que é o tema do nosso... Vamos continuar, né? Exatamente. É parte 2 hoje do tema. O Gustavo colocou o nome no tema. Vocês já viram lá que vocês já também fala. Qual é o nome do tema? Leis imutáveis da implantodontia. O que Brenemark fazia... que você também faz até hoje. Que fazer. Não, que você deve fazer. Rapaz, anota, senão vamos esquecer. O que Brenemark... Tá gravado, pô. É verdade. Tá gravado. O que Brenemark fazia, que você faz. Não, que você também deve fazer. Perfeito. Então, você ficou interessante. Boa. Então, nós já falamos sobre integração e planejamento reverso. Então, vamos lá, para ficar claro, qual é a primeira lei imutável?
O implante só acontece, a reabilitação sobre o implante só acontece se existir? Osso-integração, implante deve estar integrado, osso integrado, ponto. Agora, para que você tenha uma boa reabilitação... Ou seja, essa história finaliza o caso em 3 dias. Sai fora. É mentira, galerinha. Não vamos mentir para os nossos clientes, por favor. Você não finaliza nada. A osso-integração leva tempo, leva tempo. E aí, para que você entregue um caso de excelência, qual a segunda lei que nós alencamos? Porque tem várias, né, Gustavo? Tem várias. Nós alencamos? Planejamento reverso, ou seja, teus casos, sua cirurgia, sua necessidade cirúrgica é baseada na prótese que você quer, que você pretende entregar para o seu paciente. É uma coroa unitária? Almofadinha. É uma ponte fixa? Eu estou batendo na mesa. Vai virar escola de samba isso aqui. É uma ponte fixa? Mas ele tira. Não sei, cara. A gente tem que conversar com ele também. Claro. Né? Claro. Chama ele da técnica, né? Traz um salgadinho. Ah, você tá no segundo podcast já querendo pedir salgadinho. Vamos Bota lá. Aqui um... Volta pra cá. Olha só, vamos lá. E o terceiro tema tem tudo a ver com o segundo tema. Certo. Claro, todos eles têm a ver, mas o terceiro tema tem tudo a ver com o segundo tema, que é o planejamento reverso. O terceiro tema é: se você não... Complete a frase. Se você não... Você vai se lascar. Se você não... instalar o seu implante na pipi. posição tridimensional Boa, cara. perfeita, principalmente casos estéticos, né? Principalmente casos estéticos anteriores, posicionamento tridimensional perfeito do implante. Perfeito. Isso é uma coisa que ela não vai mudar. Que ela depende do quê? Ela depende da biologia do implante, ela depende do correto afastamento desse implante em relação aos dentes vizinhos, correto afastamento desse implante em relação ao outro implante do lado. Ela já foi decidida pelo planejamento reverso, então se você não obedeceu o planejamento reverso, alguma resposta você vai ter na sua reabilitação, alguma resposta ruim, provavelmente. Exato. Biológica, estética e funcional, talvez. Exato. Então, assim, o planejamento reverso é o seguinte: bom, você precisa ver a prótese. Eu preciso antever o resultado protético para que eu decida quantos implantes eu vou colocar, né? Mas o posicionamento desse implante no leito ósseo, o posicionamento tridimensional desse implante no leito ósseo é algo também, sinceramente, desde que eu iniciei na implantodontia, e se você buscar os artigos tradicionais que embasam, ele está lá, a Aí, informação Gustavo, está lá. Aí chega, você está lá no curso de especialização, 4 da tarde para ir embora, você fez o aluno fez aquele planejamento reverso bacana, usou tomografia, aquilo tudo, aí na hora que ele encaixou aquele planejamento, aquele guia cirúrgico baseado no planejamento reverso que ele fez para instalar os seus implantes, ele vai te chamar. Ô, prof... Não, meus alunos não fazem. Vamos parar com esse negócio de prof, hein, gente? Meus alunos não fazem isso. É professor Gustavo. Exatamente. Já tem uma ideia. Ô, prof, o implante aqui vai ficar fora do osso. O que que eu faço? Coloco ele dentro do osso e saio totalmente do planejamento? É claro que não, né? Fala, prof. Veja bem, essa desculpa, vamos assim dizer, foi muito comum durante muitos anos. Ou Boa. seja, a gente passou por isso. Chega, nós passamos por eu que fui reabilitador apenas muito tempo, era assim. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente aprendeu, a gente viveu a transição da implantodontia moderna. Entendeu? Então a gente viveu isso tudo, né, Gustavo? É claro. Por exemplo, o implante chegava muito mal posicionado, posição até inviabilizando a reabilitação. Assim, mas por que deu? Por que o resultado cirúrgico foi esse? É onde tinha o osso. Eu coloquei o implante aonde tinha o osso. Não é mais isso. Não, hoje você tem o posicionamento na verdade, nunca ideal. Foi, né? Nunca foi. É porque a implantodontia ela virou muito comercial e aí as pessoas achavam o seguinte: eu tenho que colocar implante onde tem osso. Não, eu tenho que colocar implante aonde ele fique estável dentro do meu planejamento reverso. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, para o pessoal entender o que a gente está falando em relação ao posicionamento 3D do implante, que nunca mudou. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui bem claro. O teu implante, ele tem que ter uma distância mínima
dos dentes vizinhos. Perfeito. Essa distância é mínima de 1,5 a 2 milímetros. Ainda é, tá? Ainda é. Mesmo com as plataformas suítes. Você bota plataforma suíte, implantes tipo Continua a Conimose. mesma coisa. Você não pode. Se você botar um implante meio milímetro próximo à raiz do dente vizinho, O que vai acontecer? Você vai arruinar teu caso. Você perde Então não mudou nada. Você perde crista óssea. papilo. Então, aproximar o implante demais no dente vizinho, arruina o teu caso. Assim Então você tem que guardar a distância. Ah, prof. Então esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Vamos para outro exemplo palpável aqui para o pessoal entender. Eu vou colocar um implante. Então você está falando que se eu posso colocar um implante a 1,5 de uma raiz, de um dente, eu posso colocar um implante a 1,5 do outro implante? Ah, exatamente. Pior ainda, aproximar implante-dente é péssimo. Aproximar implante com outro implante... É mortal. É suicídio. Esqueça a papila. Né? Esqueça gengiva. Esqueça osso. E outra coisa, esqueça a biologia. Exatamente. A gente pensa muito na estética, mas e a biologia? É claro, veja bem, com a introdução, como você falou, do conceito plataforma suíte, que é isso? Calma, gente. É o número 2, né? Mas com o conceito de introdução de implantes mais modernos, vamos falar assim que é mais fácil, de implantes mais modernos, essa distância entre os implantes até diminuiu um pouco. Vamos supor que antes era 2, e agora foi para 1,5 ali. Mas se você quer jogar seguro, mantenha 2. Mantenha a distância entre implantes em 3, um pouco mais. Você joga seguro. Na boa, eu não arrisco. Eu já arrisquei e já me dei mal. Exatamente. Agora, veja bem, você está 0,5 milímetro, é algo difícil ou é fácil de determinar na hora do momento cirúrgico? Cara, na boca é uma avenida. Ah, então veja bem. Na boca é muito complicado. É difícil, então... Isso o nome se chama distância biológica. Essas distâncias biológicas têm que ser guardadas. Isso não mudou e nem vai mudar. Porque você vê como é que o tema é amplo, né? São distâncias. A gente estava falando aqui de posicionamento tridimensional, que tem tudo a ver com mas distância biológica. Exatamente. O posicionamento tridimensional ele existe para respeitar a distância biológica. Perfeito. Então, isso Brenemark fazia isso, os reabilitadores. Não ele, né? Mas Gustavo, os reabilitadores. Uma solução que a indústria, né? A gente falou lá no nosso primeiro podcast sobre os benefícios da nossa integração, com o que Brenemark trouxe de benefícios para a indústria da odontologia, né? Sim. Virou algo bilionário, trilionário, quem sabe? O que você entende sobre... doutor, então... prof, gostei do prof. Prof, o que eu vou fazer? Vou parar. Eu vou fazer cirurgia guiada, então, porque aí eu não vou errar mais. O que você acha? Assim, não vão falar muito sobre isso, mas... É mais um tópico separado. Eu só estou levantando isso aqui porque é mais uma solução de facilidade que estão vendendo para vocês, meus amigos dentistas, principalmente os que estão entrando na implantodontia agora. Presta bem atenção. Eu fui um dos percussores da cirurgia guiada aqui no estado. Precursores da cirurgia guiada aqui no estado. Teve até uma empresa a qual eu fazia o credenciamento dos colegas, né, para essa empresa. Sim. E eu não faço mais cirurgia guiada. Eu não vou falar aqui por quê, tá? Envolve mercado, envolve posicionamento de mercado, envolve dificuldade. Em alguns casos, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Muito indicado. Tá, mas alguns casos, não para tudo. Eu evito ao máximo. A gente pode discutir sobre isso. Então, assim, isso não vai te facilitar na grande maioria dos casos. E outra coisa, as complicações advindas da cirurgia guiada, quando acontecem no transcirúrgico, só um dentista experiente resolve. Então, veja bem, a cirurgia guiada, ela teve dois momentos. Perfeito. Ela teve um momento antes do scanner intraoral e o pós-scanner. A introdução do escaneamento intraoral aumentou precisão, principalmente para casos dentados. Claro. Para casos dentados. Mas aí sempre foi. Mas vamos ser simples, não entrarmos nesse tema. Eu vou dizer uma frase que um dos grandes instrutores de cirurgia guiada hoje no Brasil
dá, fala no seu... Ele é instrutor de cirurgia guiada, mas Perfeito. ele fala na tua primeira aula. Pode ser que a gente traga ele aqui também. Legal. Ela é lá de São Paulo e veio para o nosso curso pela Implacil de Bortoli, que trouxe ele. Rapaz, muito bom. Rapaz, não, né? O senhor, ele falou o seguinte, muito simples. Falou o seguinte, você só vai entrar na cirurgia guiada depois que você tiver Se eu for um expert. total segurança na cirurgia convencional. Eu falei muita coisa, mas Não entre isso aí. na cirurgia guiada se você não tiver total segurança na cirurgia convencional, senão você vai cair do cavalo. A cirurgia guiada é bonito. bem-vinda? Claro que é bem-vinda. Mais para o cliente, até você dá muito mais conforto para o cliente no pós-operatório, né? E hoje olhar para o cliente é super importante. Então, ó, Mas é isso aí, você tem que ser um expert em cirurgia em campo aberto. exatamente. Então vamos lá, Mas vamos voltar continuar para o aqui. Ó. assunto, exatamente. Isso aí. O que mais posicionamento 3D que não mudou? A gente já falou, obedecer as instâncias biológicas. Perfeito. Né? Você gosta de posicionar teu implante saindo assim, com a inclinação para cervical do teu dente? Cara, olha só, eu vou falar aqui, eu tenho um tesão por Quando você vê aquele implante vestibularizado, assim, ó, aquele bem vestibularizado. por reabilitação parafusada. Pode me julgar, pode me crucificar, mas, cara, o prazer da reversibilidade do caso, ou seja, deu algum problema, eu consigo desparafusar e limpar e voltar com aquilo para a boca do cliente, para mim não tem preço. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um implante no 21, o 11 do cara fraturou. É um implante parafusado? O que eu faço? Eu não submeto mais aquele implante, o 11, a carga imediata. Para que eu vou correr risco? Eu tiro a prótese definitiva do 21, guardo e faço um provisório, no 21, preso no cantilever, com os mesmos princípios, apoiado, né? Apoiando a mucosa, apoiando o tecido mole, com todos os preenchimentos que você fez. Ou seja, no final eu vou ter o mesmo resultado, com menos, dormindo mais tranquilo. Pronto. Podcast serve para a gente falar os negócios que a gente... Claro. Até mal dos outros. Algumas empresas, elas adotaram outros tipos de implante, principalmente implante conimórcio, elas trabalhavam com uma linha de implante conimórcio, muito inclusive consagrada, e mudaram toda a linha de implante conimórcio para um outro tipo de implante conimórcio, exatamente, um dos motivos é favorecer a confecção de próteses parafusadas. Porque em alguns conimórcios é mais difícil fazer prótese. Claro. Alguns. Sim. Então, para você ver, a empresa ela muda uma linha inteira pensando nisso, porque ela sabe que o implantodontista, no geral, ele prefere prótese parafusada. Para você ter prótese parafusada, o posicionamento do implante que favoreça isso, né? E na época de Brenner Mark, 99% das próteses, o desenho delas eram para ser parafusados, protocolos, né? Que é mais seguro, um processo mais seguro. Se você, mudou, né? Se você consegue parafusar a sua prótese, você respeitou o planejamento reverso e você respeitou o posicionamento tridimensional. Se você não consegue parafusar, pode ser que você não tenha respeitado alguma dessas situações. Posicionamento tridimensional para viabilizar uma prótese parafusada ainda não mudou. Ainda é preferência, vou dizer de todos, né? Mas da grande maioria. A turma de São Paulo ali tem muita preferência por cimentar. Não, mas olha, tem mudado? Essa empresa que tinha preferência cimentada aí, eu não vou dizer quem era. Essa empresa que vendeu esse implante para fazer só prótese cimentada, ela foi exatamente ela que mudou o implante. Porque estava perdendo cliente. Porque estava perdendo cliente. Né? A observação. Você saiu, vou dar dica, você saiu do CM e foi para o GM. Os entendedores. Você foi do CM para o GM, porque no GM é mais fácil fazer. Você falou o nome da empresa sem falar. Não falei nada. Pode falar, não tem problema. Você não está CM e o GM. Não vou dizer que foi só isso, obviamente não foi só isso. Mas é estranho você ter um implante. Eu entendi por que você não quer falar. Porque o nosso podcast está tendo tanto sucesso. Não vou criar polêmica com a empresa, você não é criar, você não vai dar propaganda de graça para os caras, né? Não, veja bem. Você tem um implante CM conimórcio de sucesso, utilizado no Brasil inteiro. Você treinou os caras... Eu falo de uma empresa aqui, Strauma. A Strauma, no início,
Tissue level? Tissue level. Era só Long cimentado. O que o cara fez? Ele fez Sinocta. o sinocta para separar o fundamento. Então, veja bem, mas imagina a empresa. Implantes múltiplos também, né? O sinocta serve para isso. A empresa investiu nesse implante conimórcio dela há anos, treinou dentistas 10 anos, para de repente chegar e falar assim: esse implante aqui, ele agora tem um melhor, tem um conimórcio melhor. Antes era CM, agora é GM. Então, assim, para o cara fazer isso, ele também vê o mercado. Também não. Claro, ele claro. vê muito o mercado. Porque é claro que a questão da prótese, facilitar a instalação de próteses parafusadas, inclusive com até pilares tipo UCLA, que antigamente não tinha. Então, assim, isso tudo. Você sabe o que é? Isso tudo faz parte. As grandes empresas hoje, você tem uma coisa que elas fazem, antes era assim: eu tenho o produto e você compra de mim, porque os meus produtos são bons. Hoje em dia, ela praticamente personaliza o produto diante da movimentação do cliente. Eles olham muito a movimentação do cliente. Foi isso que aconteceu. Entendeu? É o chamado Customer Centricity. E aí, nesse momento aqui de cliente, nós dentistas estamos falando que nós somos os clientes dessas empresas, ok? Só para que fique claro. Beleza? Com certeza. Bom, vamos partir para a quarta e última que nós levantamos. Tem mais coisa de posicionamento, mas aí a gente discute em outros tópicos. Por exemplo, não, cara, posicionamento 3D, quando a gente for falar de um caso anterior... A gente vai comentar muito... Pelo amor de Deus, é o dia inteiro. É o dia inteiro, a gente vai entrar mais... Então, posicionamento tridimensional não mudou. Não mudou. Ele é fundamental. Mudou. Ele está aí, posicionamento correto tridimensional da empresa não mudou. Claro. E tem vários vários outros tópicos que nós poderíamos abordar de ponto de vista técnico, científico. Mas aí o Dr. Flávio, como ele disse que ele é especialista em, como é que ele fala aí? Em empreendedorismo. Eu não sou especialista. Ele quis botar esse tópico aqui e eu achei sensacional. Eu acho fundamental, cara, porque isso sempre existiu. Isso... E hoje, então, nem se fala. Hoje tá pegando. Tá pegando. Esse tópico tá pegando muito. Principalmente com a história aí do... Uma das coisas é o... Entrega o teu caso em 3 dias. Gostei dessa voz. Eu acho que vou contratar lá para minha clínica. Em 3 dias. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não entendo como que assim, eu sou muito da internet, eu tenho alguns trabalhos ali que eu faço, eu impulsiono meu Instagram por conta disso. Então, eu me conecto realmente. Eu vejo muita besteira na odontologia. Eu não sei como que o nosso conselho permite isso. É muita besteira, Gustavo. É muita enganação do cliente. É o cara falando que não sabe. É impressionante. Claro, ninguém é dono da verdade. Mas tem coisas que são assim nitidamente para você enganar o cliente. E aí isso eu não suporto. E nós vamos falar sobre isso aqui. Claro que a gente vai falar sobre então, o último tópico. Complicação com ninguém, né? O último tópico que nós vamos comentar que não mudou e nunca vai mudar. Já que você gostou, fala para mim qual é o tópico. É o alinhamento entre a expectativa e a realidade. Perfeito, cara. Isso para mim, assim, hoje, se você não fizer isso antes, ok? Antes é explicação. Depois é desculpa. Mais uma vez. Não. Antes, você está explicando para o seu cliente o que vai acontecer e qual é o resultado que você vai entregar para ele. Depois é desculpa. Claro, nem vou falar sobre contrato. Isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acho que a gente precisa alinhar olho no olho com o cliente, que é o mais importante. Contrato não vai te resguardar do cara te aborrecer na justiça. O contrato, isso a gente poderia trazer aqui um advogado. Stefano. Então vamos trazer o Stefano e o Dr. Juan. Stefano e o Dr. Juan já estão convidados para falar disso para os nossos ouvintes. Boa. Contudo, entretanto, o principal aqui é o que é o sucesso? O que é o sucesso do teu caso? Quando o caso termina assim, meu caso teve sucesso, eu fiquei satisfeito. O que é o sucesso? Cara, hoje, para a grande maioria das pessoas, é aquele que eu posso postar na internet e não ter críticas e ter elogios. Não, eu tô dizendo o que é hoje. Eu tô hoje no mundo digital, né, na mentira das redes sociais. E o caso de sucesso? É aquele em que você entregou o que foi alinhado
com o seu cliente e ele saiu satisfeito. Exatamente. Satisfação do teu cliente. Ele saiu satisfeito porque ele entendeu o que ele ia receber, a limitação do que ele ia receber, né? Perfeito. A dificuldade de entregar aquilo que você podia entregar. Perfeito. Né? E se tiver alguma inadequação, nem todo caso é muito difícil, isso foi passado para ele antes, essa dificuldade. Perfeito. As 10 cirurgias que ele passou, claro que é um exagero esse número, mas tem casos que realmente são cirurgicamente difíceis e demandam muitas cirurgias, e que o resultado final... O cara abre uma revista de caras, essa revista fala assim, eu queria um sorriso igual a essa senhora. Não, meu amigo, não é isso que eu queria. E a pessoa chega, às vezes, chorando. Assim, mas eu queria, e não foi isso que eu ganhei. E tá difícil alinhar a demanda. Dá muita pena. Porque o paciente, ele vai no teu consultório hoje, querido dentista, ele vai no teu Instagram, infelizmente antes, e ele vai no Instagram, às vezes, de muitos outros, e rede social, e vê, como o doutor Flávio falou, um monte de realidades, um monte de responsabilidade. E às vezes ele chega para você com essas realidades e responsabilidades, e fala assim, eu quero igual, eu quero que você faça igual. Ninguém posta de 80% satisfatório para baixo. As pessoas postam os casos hoje acima de 90% de ficou bom. Pois eu vou dizer para você. E assim, às vezes você tem um caso que muita gente vai julgar com, ficou horrível, mas você alinhou com o cliente, ele sabia que era aquilo que ele ia receber e ele tá pulando de alegria. Isso aí que o doutor Flávio está falando é o normal. Isso é o dia a dia, tá, galera? Então, às vezes você posta um caso, ele está cheio de problemas, mas o paciente ficou muito satisfeito porque houve uma melhoria muito grande, ele sabia que era dificuldade. Então, isso é o normal. O problema que está acontecendo, o oposto. Eu tenho um caso de um colega meu que me mostrou um caso postado no Instagram, ficou muito bonito o caso, muito bem feito. Legal. Eu falei assim, rapaz, foi parabenizá-lo, né? Esse caso ficou muito bem feito, muito top. Ele falou que só tem um problema, professor. Eu falei, a paciente odiou. Ela odiou porque não era aquilo que ela queria, não era aquilo que ela sonhava. Eu falei, pô, mas ficou lindo, ficou perfeito. Mas a expectativa dela era uma expectativa irreal. Ou não era aquilo que você... Outro tópico polêmico. Por que o DSD... Perfeito. O DSD... Ninguém usa mais. Caiu quase em desuso. Se você tiver uma racionalidade mínima. Mas, cara, tem umas coisas assim... Me desculpa. Nada contra me desculpa. Quem faz. Tem umas coisas... Mas a gente viu na realidade que... Mas tem umas coisas que aqui dá pra matar do início. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu matei isso do início. Eu falei, cara, você tá mostrando pro seu cliente uma promessa de um resultado que às vezes não é a realidade. Cuidado. E isso pegou alguns casos, inclusive juridicamente. Muitos. Se você está mostrando para o cara, vai ficar assim, não fica, e aí? Lascou. Então, assim, você vê aqui que a gente está há uns 5, 8 minutos falando sobre alinhamento de expectativa, falando de estética. Como que a necessidade estética hoje, ela é absurda nas pessoas. E essas expectativas, essas anormalidades psicológicas que as pessoas trazem para a gente de necessidades. Olha, eu quero a minha boca igual da Gisele Bündchen. Mas assim, como que você vai explicar para a pessoa que para ela ter a boca da Gisele Bündchen, ela precisa ter o lábio da Gisele Bündchen? Ela precisa ter a bochecha da Gisele Bündchen. Ela precisa ter o nariz da Gisele. Como é que você fala isso delicadamente para o cliente? Não vai, você vai falar assim, vai ter melhor nascer de novo. Então, cara, é muito complexo você lidar com as necessidades estéticas das pessoas hoje. Por isso que o mercado estético odontológico hoje é gigante, porque tem muita gente querendo. Vamos finalizar. Tem um paciente meu que fala, para finalizar, ele fala assim, ele é muito espirituoso. Ele é muito espirituoso. Ele fala assim, doutor, ele é muito espirituoso, pessoa mais de idade, né? Então ele já tem experiência, assim, a irreverência do passar dos anos. Sim. Passar dos anos por ele foi bom, né? Normalmente assim, né? Doutor, algumas pessoas ficam um pouco amargas, né? Mas ele não, ele ficou assim, doutor, isso aqui não é a tenda dos milagres, é apenas um gabinete dentário. Boa!
Então, Boa. assim, né? Com essa filosofia da cadeira do dentista, mais conhecido como gabinete dentário. Gabinete. Você vê que já é um cara datado, já é datado. A gente Já é vai datado. finalizar aqui o nosso segundo podcast, que finaliza o nosso primeiro assunto, que foi Leis imutáveis da implantodontia. as primeiras, né? As primeiras. A gente Tem vai muito ter mais, muito mas mais disso aqui. apenas as primeiras. O que Brenemark fazia, que você também deve fazer, Deve ou que ele fazer, sabia pra você que ter você deve sucesso saber. Né? na implantodontia. Exatamente. Boa. Bom, o CaseCast é um podcast de casos clínicos. Então, a partir do próximo podcast, a gente vai apresentar aqui um caso clínico Aberto. totalmente embasado. Como que a gente vai discutir esse caso? Embasado na literatura. Numa literatura de qualidade, uma literatura científica, porque esse é o nosso objetivo, é trazer a ciência para dentro da odontologia, tá? Ela é normalmente muito fora, a gente vai trazer ela aqui para dentro. Fora que eu digo, no ambiente social, vamos dizer assim. Vamos trazer essa ciência aqui para dentro para que a gente debata os casos com a maior qualidade possível. Isso aí, galera. Fique ligado. Se inscreva nas nossas redes sociais, Boa. nosso canal do YouTube, Instagram, C. Como é que é? Curta, comente, compartilhe. Boa, essa eu não sabia. Mande lá um alô. Não gostou? Tem um rapaz que fala assim... Manda as críticas, não tem problema. A gente precisa receber o feedback inicial para que a gente melhore cada vez mais. Tem um rapaz que fala assim, ó... se você gostou, compartilhe. Mande para um amigo. Se você não gostou, mande para o inimigo. Bacana, mande. Outra coisa aqui, sugestão de assunto. Olha que legal isso. Mande sugestões de assunto. Tem um assunto aí, tem um caso clínico, um BO danado, manda aqui pra gente bater um papo. Pra gente entrevistar, né? Pode fazer uma entrevista online também. Claro, com certeza. Quem não está no estado. Com certeza. É isso aí, beleza? Cara, foi um prazer. Cada vez mais a gente vai tentar isso melhorar para você, meu colega dentista, que quer aprender um pouquinho mais sobre a reabilitação oral, uma reabilitação de qualidade, duradoura, para você entregar cada vez mais excelência para os seus clientes. Isso aí, fique com Deus, grande abraço a Valeu, todos. garoto. Tamo junto, é isso aí.